Para onde você quer ir depois da morte? Todo mundo quer ir para o céu, mas para ir para o céu você precisa passar por Jesus Cristo. Sem Ele você não vai. Eu vou falar bem a verdade para você, eu sou ministro do Evangelho, eu sou evangelista, eu não estou mentindo. Sem Jesus você não vai para o céu, fica com isso na tua cabeça. Ah, mas eu pratico a religião tal, eu dou cesta básica para isso. Não vai te salvar. Você é pecador, você precisa se arrepender. Veja bem o que eu estou dizendo para você. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Se você não se arrepender, não colocar em prática a santificação, sem a qual, diz lá na carta aos Hebreus, ninguém pode ver Deus. Se você não viver para Cristo aqui na terra, seguir a Ele aqui, esquece a vida eterna. Esquece. A vida eterna ela já começa aqui na terra. Jesus deixou o Evangelho, esse Evangelho, a Bíblia. Se você não gosta da Bíblia, esquece a sua salvação. Esquece Deus, porque Deus, o nosso Deus, é o Deus da Bíblia, das Escrituras Sagradas. Deus está aqui, é a palavra de Deus viva e eficaz, meu querido. Essa é a verdade absoluta que o mundo não quer. A palavra de Deus. Não existe outro Jesus, o único Jesus é o Jesus do Evangelho, o Jesus da cruz, o Jesus, o Verbo eterno de Deus que se fez carne, o Cristo que nasceu de Maria, o filho adotivo de José, o Cristo histórico. Não é Jesus histórico, é Cristo, Jesus histórico e não histórico, tá? Há uma diferença de histórico com histórico. É o Cristo histórico, o Cristo real, o Cristo verdadeiro. Se você não crê nas Escrituras, esquece a sua salvação. Você precisa crer em Cristo. Veja o que eu estou te falando. Veja o que eu estou falando para você. Eu estou aqui na autoridade de Deus, de Cristo, para ligar você ao céu e desligar você do inferno, mas você tem que crer no Evangelho. Se você não crê no Evangelho, não adianta. Não adianta as suas superstições, não adianta a sua religião falida, não adianta, meu querido. Ah, mas eu faço obra de caridade também, não adianta, não é pelas nossas obras que nós somos salvos. Nós somos salvos quando Cristo derrama sobre nós o quebrantamento através do Espírito Santo de Deus e nós passamos a amá-lo com todo o nosso coração. Nós amamos a Cristo, nós amamos a Deus, e por nós amarmos a Deus, nós vivemos separado para Deus deste mundo. Você está me entendendo? Abra sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15. Veja o que diz o Evangelho, o Novo Testamento. O Novo Testamento. Outra coisa, a gente não segue Jesus sem as Escrituras, tá? Isso é balela. Você pode estar servindo a demônios e não sabe. Esse negócio que você, eu acredito em Jesus, mas eu não preciso do Evangelho dele, isso não é o Espírito Santo. Isso não é Deus. Eu conheço pessoas que dizem, eu sirvo a Deus, mas eu não preciso da Bíblia. Isso é espírito de engano. É aquilo que Timóteo diz, muitas pessoas vão ouvir doutrinas demoníacas, doutrina de demônios. Então por isso que a nossa firmeza, nós protestantes, tá? Nós seguimos as Escrituras, é a nossa regra de fé e prática, é a Bíblia. A Bíblia não vai te enganar, serve a ela que nem os bereanos.
Analise as Escrituras, faz uma análise escriturístico. Leia as Escrituras, creia nas Escrituras para que você não possa ser enganado pelos falsos profetas, pelos mentirosos que vêm até você com revelações, com visões. Cadê a Bíblia? A nossa fé cristã está baseada nas Escrituras. Ela nos aponta a Deus e ela fala da vontade de Deus para nós. Mas qual é a vontade de Deus para nós? É a nossa santificação, diz as Escrituras. As primeiras palavras que Cristo começou a pregar no seu ministério foi contra o pecado. O que Jesus começou dizendo, gente? Arrependei, 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 pronto. O pecado é terrível. A arrogância, o orgulho. Satanás, ele é orgulhoso. Se você tiver orgulho no seu coração, faz uma análise, examine-se, como diz Paulo. Examine o homem a si mesmo. Satanás, ele é orgulhoso. O ser humano, ele briga por causa de dinheiro, por causa de fofoca, de mentira, de arrogância. Arrogantes, pecadores, se destrói, se mata uns aos outros, se destrói, se devora, se morde, pior que animais. A raça humana é assim, é por causa do pecado, o pecado que apodrece os seus ossos, o seu coração, a sua alma te adoece. Você precisa arrepender, você precisa se converter. Se você é cristão, está dentro de uma igreja, você é fofoqueira, fofoqueiro, lá no seu trabalho você faz de tudo para derrubar aquele próximo que está trabalhando, ganhando o pão dele de cada dia. Você é um pecador desgraçado que precisa de Cristo. Você tem que ter amor, amar. Olha como que o pecado está fedendo no mundo. Sai para fora para você ver. Sinta o cheiro do pecado. É o pecado. Aí, Satanás, que é o nosso inimigo, ele aproveita da sua fraqueza pecaminosa, da sua fraqueza, e lança sobre você os dardos, as setas, a malignitude dele, e te desgraça mais ainda. Então, você tem que ser um cristão de verdade, se voltar para Cristo de corpo e alma, se entregar completamente a Jesus Cristo para Ele tirar essas imundícias, essas impurezas do seu coração, porque só Jesus pode tirar.